Então, eu queria começar mais essa atividade aqui da Comissão de Cultura e Extensão da faculdade, essa atividade de ciclo de palestras. Então, agradecer a presença de todos, bom dia. E para esta atividade de hoje, eu gostaria de pedir para o nosso vice-diretor da faculdade, o professor Roger Chamas, de fazer a abertura e apresentação do nosso convidado de hoje. Professor Roger, por favor, obrigado aí pela sua participação e o nosso prestígio aqui. Obrigado. Bom dia a todos, muito obrigado, professor Serrano, pela oportunidade e privilégio de estar apresentando o professor Esper Callas no ciclo de seminários da Comissão de Cultura e Extensão. O professor Esper Callas é professor titular aqui no nosso Departamento de Moléstias Infecciosas, aqui na faculdade, tem participado, entre outras atividades, do Comitê de Contingenciamento, junto com outros colegas da faculdade, o professor Carlos Carvalho e o professor Paulo Rossi Menezes, conduzindo de maneira muito firme a posição da academia, a posição da faculdade junto à Secretaria de Estado da Saúde no enfrentamento do Covid-19. Além dessas atividades, o professor Esper Callas é, de fato, uma das pessoas que tem capitaneado muitos dos nossos esforços da comunidade acadêmica, no sentido de estar colocando imunologia clínica num patamar cada vez mais global. Tem participado de inúmeros projetos internacionais, colocando a nossa faculdade em posição de destaque, e tem atuado de maneira bastante importante nas atividades de internacionalização da nossa comunidade. Esper, é um prazer e um enorme privilégio termos você como membro do nosso corpo docente, e estamos todos ansiosos para ouvir as novas sobre o desenvolvimento das vacinas de Covid-19. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado, professor Roger, professor Serrano, pela satisfação pela honra de receber esse convite. E a minha ideia aqui é rever um pouco do que nós sabemos até agora sobre desenvolvimento de vacinas contra o coronavírus. Enquanto isso, eu vou só fazer um breve comentário. A gente tem visto que a Covid-19 causou uma grande epidemia, e a vacina é uma das principais formas da gente tentar combater a pandemia. E por isso eu tenho visto que há uma enorme esperança de que essa seja uma maneira da gente sair dessa crise. Então vamos lá. Agora, a minha ideia é rever o conceito de vacina para infecção por coronavírus e para o desenvolvimento da Covid-19. Então, como o Serrano falou, meu nome é do Departamento de Moléstias Infecciosas e Parasitárias da Faculdade de Medicina da USP. E a gente tem atuado junto aos departamentos, disciplinas, diretoria do hospital, superintendência, Fundação Faculdade de Medicina, no enfrentamento da pandemia de Covid-19 na nossa instituição. O HC chegou a ter 660 pacientes internados. Muito provavelmente foi uma das maiores instituições do mundo que acolheu em número pacientes com Covid-19 durante essa pandemia. Agora, com a diminuição do número de casos aqui na nossa cidade e região metropolitana, nós estamos diminuindo progressivamente o número de leitos, de acordo com a demanda que tem vindo da rede estadual, e retomando aos poucos as atividades tanto de ensino, assistência e pesquisa em outras áreas do conhecimento. Primeiro, mostrar para vocês o vírus, que todo mundo já conhece, mas esse é um desenho, que primeiro à esquerda vocês estão vendo
algumas fotografias de microscopia eletrônica de outros coronavírus, e aqui à direita nós temos o desenho esquemático dele. Eu vou chamar a atenção de todos para alguns aspectos desse desenho. Primeiro é essa proteína que está aqui mais protrusa aqui na superfície do envelope, de cor verde, chamada spike. Essa proteína é fundamental, nós vamos falar bastante dela durante essa apresentação, porque é o principal determinante antigênico que vem sendo utilizado para o desenvolvimento de vacinas. Do lado, nós temos uma outra proteína, a parte aqui é verde mais clara, que é a proteína de membrana. Ela está embebida na camada bilipídica, que é derivada da membrana plasmática da célula que foi infectada por essa partícula viral. E uma outra proteína aqui na superfície, chamada envelope, que é menos numerosa na superfície da partícula viral, mas também pode ser um dos alvos da ação de anticorpos induzidos por vacina. Aqui vocês vejam que essas são fundamentalmente as 3 proteínas estruturais na superfície do vírus, mais a proteína do nucleocápside, que é essa aqui que fica aqui dentro. Ela, dentro do nucleocápside, protege a sequência do RNA viral que vai ser responsável pela implementação do ciclo replicativo na célula-alvo. Mas veja que nós temos aqui a spike, membrana e envelope na superfície. E outra vez, quero dizer que a spike é um dos principais alvos da ação de anticorpos neutralizantes. Aqui é a representação da estrutura genômica do vírus. Vocês vão ver aqui que, na hora que eu passar aqui para frente, nós temos as 4 proteínas estruturais ocupam uma porção relativamente pequena no segmento do genoma viral. A grande parte dos aproximadamente 29 mil pares de base é ocupada por genes que vão codificar outras funções do vírus. E essas funções a gente está aprendendo aos poucos. A primeira leitura aberta tem 2 partes, que é os primeiros 11 na primeira parte e mais 5 outros genes na segunda parte, que codificam fundamentalmente proteínas virais e enzimas que são responsáveis por regular o ciclo replicativo. E uma outra parte, numa linha de leitura aberta final, a maioria dos genes codificados a gente ainda não conhece. O que significa tudo isso? Que muito provavelmente o vírus depende de uma série de fatores para conseguir se multiplicar na célula-alvo. Então ele tolera poucas mutações como consequência disso, porque como são muitos genes envolvidos nesse ciclo replicativo, a gente sabe que ele é pouco suscetível a erros de multiplicação. Isso mostra, e de fato vários estudos têm apontado isso com contribuição aqui de pesquisadores da nossa universidade, que a sequência genética do vírus é relativamente estável e aumenta a chance de uma vacina dar certo, porque isso é um dos grandes problemas, por exemplo, para a gente ter uma vacina eficaz contra a influenza, já que nós temos que ficar trocando a vacina todos os anos, dependendo da cepa circulante, e tornou quase impossível o desenvolvimento de uma vacina contra o HIV, que tem uma capacidade de mutar demais no seu genoma viral. Então, por causa disso, a gente imagina que essa é uma das coisas que vai favorecer o desenvolvimento de uma vacina contra o novo coronavírus. Aqui, outra vez, nós temos a proteína spike. Então, vocês estão vendo aqui a sua estrutura espacial, aquela vista em mais detalhe. E eu vou chamar a atenção de todos para essa parte da proteína aqui olhada de cima. Então, isso aqui é uma rotação em 90 graus, como se a gente colocasse o nosso olho aqui olhando com a perspectiva do receptor na célula-alvo, que é o ACE2. Essa porção aqui que está diante do ACE2, que vai ser responsável pela ligação do vírus à célula, é chamada Receptor Binding Domain, por isso que é essa letra RBD. Esse Receptor Binding Domain tem as porções superiores e inferiores, mas é uma estrutura aproximadamente tridimensional, codificada na superfície da spike. E a gente sabe exatamente dentro do genoma da spike onde está esse Receptor Binding Domain. Por que isso é importante? Porque a ligação de algum anticorpo no RBD vai impedir diretamente a ligação do vírus à célula.
mas é possível que ligação em outros domínios aqui da proteína spike vai alterar sua estrutura conformacional ou sua capacidade de se adaptar conformacionalmente no processo de ligação e fusão, e também tem uma ação neutralizante. Então a gente sabe que todas as vacinas, bem como a ação que eu não vou tocar durante essa aula, de utilizar anticorpos monoclonais para tratamento, tem como objetivo a ligação nesses locais, mas fundamentalmente tornar essa proteína spike tirar a capacidade funcional dessa proteína. E aqui está o ciclo replicativo, também não vou entrar em detalhe, mas chamar a atenção que conhecer o ciclo replicativo permite a gente identificar potenciais alvos. Então, alguns dos alvos a gente conhece bem, por exemplo, a RNA polimerase dependente de RNA, já temos um remédio que foi aprovado para uso chamado Remdesivir, tem inibidores de protease que estão sendo investigados, embora o lopinavir e ritonavir não tenha funcionado, enzimas que alteram a capacidade de multiplicação do vírus dentro de partículas virais, de vacúolos ou vesículas que contêm o vírus no momento da entrada, que é a cloroquina e hidroxicloroquina, mas infelizmente já mostrou que não é eficaz no tratamento. Algumas medicações que alteram a ligação do vírus à célula, e chamando a atenção para todos que os anticorpos agem aqui. Então nós temos que, com as vacinas, induzir o sistema de defesa a produzir esses anticorpos para bloquear esta fase, a spike, ligando na proteína do receptor principal, que é a ACE2. Aqui eu trouxe esse slide, que muita gente já conhece, mas é a patogênese da doença, mostrando o vírus ligando na célula do trato respiratório, depois desencadeando uma série de fenômenos, que tem uma fase inicial, que é causada pela ação direta do vírus, e uma fase tardia, que é secundária a um processo de inflamação muito significativo, especialmente no leito pulmonar, além de alteração de processos de coagulação em microvasculatura em leito pulmonar, que acaba levando a essa insuficiência respiratória e à morte numa percentagem desses pacientes. Mas eu trouxe esse slide para chamar a atenção do seguinte: o SARS-CoV-2 é fundamentalmente um vírus que infecta a mucosa. Vocês vejam que ele se situa na superfície do trato respiratório, tanto alto quanto baixo, chega até os macrófagos, até os alvéolos pulmonares, e aqui ele exerce a sua função de desencadear esse processo inflamatório. Nós temos, portanto, que ter uma ação de defesa focada nessa área. Não se trata de um vírus que tem capacidade de invasão e viremia, como vários outros que a gente conhece. Então, embora ele possa ser encontrado em outros tecidos, ontem teve uma publicação mostrando a presença de partícula viral em pacientes que desenvolvem miopatia, cardiomiopatia grave em consequência da Covid-19. Outros mostraram alguns exemplos de invadir o sistema nervoso central, outros tecidos. Menos de 10% das pessoas que têm Covid-19 de forma grave encontra seu vírus circulando. Então, a ação do vírus é muito mais em superfície mucosa. Por isso que é importante levar isso em consideração, inclusive na forma de desenvolver vacinas contra esse vírus. Nós temos hoje uma pandemia que atingiu todos os países, em todos os continentes. Já peguei esse dado agora, logo antes da aula, a gente já passou 26 milhões de casos. Estamos nos aproximando a 900 mil mortes no mundo inteiro, sendo que a gente sabe que essa pandemia vem cursando como uma onda pandêmica. E por que eu quero chamar a atenção disso? Porque antes se achava que nós estaríamos diante de exemplos de como a gente viu na gripe de 1918 e 1919, que foi a gripe espanhola, que cursou com 2 ondas pandêmicas. Mas de uma forma geral, a coisa está cursando durante essa pandemia por um padrão que lembra mais uma grande onda só, e não ter aquele padrão de onda sazonal. Por que eu estou falando isso? Porque a gente viu a onda pandêmica acontecer em países que estavam experimentando o clima mais frio, também em países que estavam experimentando o clima mais quente, e não necessariamente o vírus cursou com grandes ondas pandêmicas dependendo do clima.
Então, a Organização Mundial da Saúde e os epidemiologistas, de uma forma geral, vêm convergindo para a noção de que, muito provavelmente, a gente está diante de uma grande onda e depois eu vou comentar com todos o que a gente espera que se suceda depois dessa onda começar a arrefecer nos diferentes locais onde ela passa. Uma das coisas que a gente vem observando é todo esse debate de o que acontece depois de uma pessoa se expor ao novo coronavírus. Será que ele desenvolve uma resposta imune ou não? Isso é muito prejudicado pela qualidade dos testes de detecção de anticorpos antígeno específicos que a gente tem disponíveis até agora. Então, nós temos os testes de ELISA de bancada de laboratório, temos os testes rápidos, temos a identificação de IgA, de IgG, de IgM, mas todo mundo tem visto esses relatos, por exemplo, de uma pessoa que teve novo coronavírus, teve Covid-19, faz a sorologia depois não dá positiva. Você vai em algum lugar de alguém que deu o teste positivo, repetiu um tempo lá mais para frente e o teste deu negativo. Eu atribuo, em grande parte, essas dificuldades muito mais associadas à qualidade desses testes, porque nós ainda estamos enfrentando a onda de testes de primeira geração somente. Mas tem 2 trabalhos que eu quero chamar a atenção. O primeiro realizado em Nova York pelos colegas do Sloan Kettering, que fez uma coleta de amostras de quase 20 mil pessoas depois de diagnóstico de infecção por SARS-CoV-2 e percebeu que mais de 98% deles tinham anticorpos detectáveis mesmo após 3 meses após a documentação da infecção. E vocês, não sei se viram, mas durante essa semana foi publicado esse trabalho da coorte islandesa. Os colegas de lá testaram 30.576 pacientes do país, e isso dá alguma coisa que se aproxima de uma porcentagem muito significativa da população inteira. Então, isso foi um estudo populacional mesmo. E o que eles observaram é que, utilizando testes mais cuidadosos de detecção de anticorpos específicos, eles estavam presentes em pessoas que se recuperaram até 4 meses depois. E essa percentagem girava ao redor de 92%, 91,1%, perdão, 91% em todo mundo que teve Covid-19. Essa resposta era identificada não só com anticorpos de ligação, mas eles também mensuraram que tinham títulos de anticorpos neutralizantes contra o receptor binding domain, que vocês estão vendo aqui, e outras porções da proteína spike na superfície, sugerindo que, de fato, a grande maioria das pessoas que se infectam pelo novo coronavírus desenvolve uma resposta protetora. E observem que essa resposta ela segue o padrão que a gente costuma ver para as outras doenças infecciosas. Uma IgM que é mais presente no começo e depois vai diminuindo, uma IgA também que vai também diminuindo com o passar do tempo, mas nós temos IgG contra o NS1, que é um antígeno de dentro do vírus, mas também contra proteínas da superfície do envelope, presentes em títulos bons, mesmo passados 4 meses após a infecção documentada. O que sugere que o acúmulo de pessoas que se expuseram ao novo coronavírus acaba levando a um acúmulo de proteção populacional. E por que eu estou chamando a atenção disso? Porque isso aqui é uma compilação de estudos iniciais que foram feitos em escala populacional. Então, vocês vejam que a imunidade de rebanho ou imunidade populacional é um grande ponto de debate em relação à pandemia de coronavírus. Em locais onde teve uma grande onda pandêmica, eu vou citar um exemplo aqui que é de Madrid, 11,3%, mas Nova York, 19,9%, que foi um dos índices mais altos, mas veja Barcelona, que 7,1%, essa percentagem observada não consegue explicar totalmente o porquê da pandemia ter recedido, ou seja, ela ter diminuído nesses locais. Possivelmente, isso pode ter relacionado à qualidade dos testes que se utiliza. Aqui no Brasil, nós temos dados variáveis. No banco de sangue aqui do Hospital das Clínicas, no Hemocentro,
A gente está próximo de 20% na última análise feita em junho. Esses dados estão sendo realizados pelo grupo do Instituto de Medicina Tropical e do Hemocentro aqui de São Paulo, e está sendo feito um estudo nacional com hemocentros de diferentes locais. E a surpresa foi da região norte do país, onde teve uma grande onda pandêmica, que foi em Manaus. Lá, os dados preliminares, que a gente ainda precisa ver isso consolidado, mostra uma soroprevalência de acima de 50%. Então agora a gente está começando a entender cada vez melhor o que significa essa percentagem e quais são os níveis que vão ser necessários para a gente atingir a proteção de rebanho. Mas a gente ainda tem essas informações em aberto. Nós não sabemos disso ainda, qual é esse limiar para esse novo coronavírus. Então eu vou fazer primeiro alguns comentários. Nós temos o acúmulo progressivo de resistentes, nós temos, em alguns locais, a diminuição da onda pandêmica, e eu acredito que isso possa representar um acúmulo de imunidade populacional ou imunidade de rebanho. Mas o que foi acrescentado nessa discussão foi alguns relatos que aconteceram nessas últimas semanas de casos de reinfecção. E a gente ainda não tem a clareza do que eles representam, embora esses casos de reinfecção sejam restritos a números muito diminutos, mediante essas 26 milhões de pessoas que foram infectadas até agora. Então, mais para o final, eu vou tentar abordar essa questão com um pouco mais de detalhe. Então, qual que é a intenção da vacina? É interferir artificialmente nessa imunidade de rebanho, ou seja, chega com um antígeno do vírus e faz com que pessoas, sem precisar se expor ao vírus inteiro, desenvolvam uma resposta imune e consiga acumular uma proteção populacional. Outra coisa que também a gente vem aprendendo é que não basta a resposta imune humoral. Aparentemente, a resposta imune celular desempenha um papel bastante significativo. Tem uma série de trabalhos publicados por grupos muito respeitados em diferentes países, apontando que mesmo pessoas que têm imunidade humoral mais branda ou menos significativa com as metodologias que a gente tem disponíveis, desenvolve uma resposta imune celular bastante significativa, mediada por linfócitos TCD4, TCD8 e células T reguladoras. E isso não é surpresa nenhuma, porque a produção desses anticorpos é dependente de uma resposta auxiliar por linfócitos TCD4 e provavelmente essas células desempenham um papel protetor nas pessoas. Até o ponto da gente começar a conseguir caracterizar que algumas pessoas desenvolvem respostas mais favoráveis à eliminação viral e outras pessoas desenvolvem respostas que levam um pouco mais a processos inflamatórios. A gente está dissecando esse mecanismo ainda, e isso também tem uma importância um pouco mais lá para frente, na hora que a gente discutir os desfechos das vacinas. Então, desde a descoberta do vírus, a primeira coisa que veio nós precisamos desenvolver vacinas contra eles. Então, tem várias formas e plataformas que eu vou comentar um pouco antes, mas veja, esse slide está aqui porque nós, olhando para trás, vemos que o tempo médio de desenvolvimento de uma vacina que ganhou o mercado é de 7 anos. Agora, para esse tipo de pandemia, esse prazo é inaceitável. Alguns exemplos mostraram que algumas vacinas puderam ser produzidas ainda mais cedo que isso, 3 anos, 4 anos, mas ainda é muito aquém do que a gente precisa para enfrentamento dessa pandemia. Então há uma grande discussão como é que a gente pode apressar esse processo. Então há uma noção bastante nítida dentro da comunidade científica que tem duas coisas que a gente não pode abrir mão. A primeira dessas coisas é a segurança. A gente não pode abrir mão da segurança. Temos que verificar se o produto não pode trazer malefícios e colocar a perder tudo que a gente conquistou nos programas de vacinas até agora. E o segundo é o rigor científico. A gente não pode abrir mão da análise criteriosa de qual é a forma e de qual é a percentagem das pessoas protegidas pela vacina. E essa perspectiva foi publicada agora, nesses últimos dias, que compila um pouco dessa ideia. Então, esse aqui é o mecanismo
que a gente tradicional de desenvolvimento de vacinas. Você tem vários anos de desenvolvimento pré-clínico, encontrar os alvos, desenvolver as plataformas e verificar a segurança em modelos experimentais, modelos animais com infecção experimental seguida da imunização. Depois aí entra-se na fase 1, fase 2, fase 3, que é o desenvolvimento clínico tradicional, e depois a produção em larga escala, licenciamento do produto e produção em larga escala. Nós não podemos esperar esses múltiplos anos para dar essa resposta. Então, a primeira que a gente tem visto acontecer em resposta à pandemia é esse outro modelo, que é o que eles chamam de modelo com fases superpostas. Então, o que você faz? Primeiro você define os alvos, faz os estudos pré-clínicos e tão logo já os dados preliminares sejam disponíveis, parte-se já para o estudo fase 1. E é isso que a gente tem visto. Quer dizer, o vírus foi descoberto no dia 12, a sequência publicada no dia 12 de fevereiro. E os produtos começaram a ser desenvolvidos já aliás, 12 de janeiro. Já no fim de janeiro, os primeiros produtos começaram a ser desenvolvidos. Os primeiros estudos fase 1 começaram tão cedo quanto maio. Então, a gente é um período muito curto transcorrido desde a descoberta do vírus até a gente começar a fazer a produção do produto e o teste em pessoas. E essas fases aqui, fase 1, 2 e 3, começaram a ser desenvolvidas uma superposta à outra. Você tinha o dado preliminar da fase 1, já começava o fase 2. Tinha o dado preliminar da fase 2, já começava o da fase 3. E vários desenhos de projetos de pesquisa clínica também trazem um pouco da noção de fases combinadas. Então, você faz fase 1/2. E alguns estudos fazem 1/2/3. Então, você faz, na verdade, um único estudo escalonado. Você faz avaliação de segurança em menor escala, escalonamento de doses na fase 1, começam a sair os resultados, você já começa a colocar pessoas na fase 2, depois começa a colocar a fase 3, antes mesmo da fase 2 ter terminado. E veja que, em paralelo a isso, na hora que a gente passa da fase 1 e fase 2, já começa a produção. Então, há um investimento na produção em grandes fábricas piloto, para poder fazer uma produção em maior escala e, a partir daí, ir para licenciamento do produto, já com o estoque das vacinas disponíveis. Que aí você economizaria muito desse tempo. Mas, outra vez, sem abrir mão da avaliação de segurança e do rigor científico na avaliação desses resultados. Agora, um outro modelo vem sido discutido desde a época de Zika, onde isso ganhou bastante notoriedade, mas ganhou também força durante essa pandemia do novo coronavírus, que é um modelo híbrido. E nesse caso, aqui você começa com essa fase de desenvolvimento clínico e você acrescenta algo aqui que é inusitado para muita gente, mas para quem lida na área de vacinas ou de descoberta de tratamentos não é tanto assim, que é o desenvolvimento de infecções experimentais humanas. Ou seja, você cria um modelo onde você permitiria enfraquecer a cepa causadora da doença, no caso aqui o SARS-CoV-2, você faz um vírus um pouco menos agressivo e você, sabendo que o vírus está sendo transmitido, identifica populações de baixo risco de desenvolvimento de doença grave e faz um teste de infecção experimental. Em outras palavras, você tem a vacina disponível ou tem as drogas disponíveis, você dá a vacina antes, depois vem com a infecção experimental, com esse vírus atenuado, ou você dá a medicação logo depois de uma infecção experimental, para ver se a gente consegue achar soluções de tratamento ou prevenção. Veja, nós já temos isso feito para outras doenças. Há modelos de infecção experimental de Plasmodium vivax, há modelos de infecção experimental para dengue 2, há modelos de infecção experimental para patógenos, bactérias que causam infecções intestinais. E esse modelo foi explorado dessa vez novamente, mas não ganhou a prática. Mas é uma coisa que vai provavelmente ganhar campo, pelo menos na área de discussão, na área ética, na área científica, porque é uma forma de você responder com mais rapidez a uma pandemia. Quais são as estratégias para desenvolver vacinas? Nós temos uma estratégia tradicional, que é o vírus, atenuado, que é o vírus atenuado. Ou seja,
muitas das nossas vacinas, e de fato as melhores vacinas que a gente tem disponíveis até agora, são com vírus atenuados. Só para citar o exemplo, a vacina do sarampo, a vacina oral da poliomielite. São estratégias que você simula uma infecção por um vírus enfraquecido. Outro grande exemplo de uma das melhores vacinas que a gente tem é a vacina contra a febre amarela. É um vírus de febre amarela que foi perdendo capacidade de induzir doença depois de mais de 300 passagens em infecções em animais e infecções laboratoriais em culturas de célula. Então essa estratégia é a reação inicial, mas cada vez mais vem se tornando difícil você implementar vírus atenuados em estratégias de imunização por causa das preocupações éticas. Será que um vírus enfraquecido, no caso do novo coronavírus, poderia induzir a Covid-19? A gente não sabe. Então as outras estratégias ganharam, também tradicionais, como por exemplo o vírus morto, que é o que a gente utiliza na vacina contra a gripe, foi uma das primeiras abordadas para o desenvolvimento de vacinas contra o novo coronavírus. E aqui tem a virus-like particle, que é uma alteração da estrutura do vírus, quer dizer, que você produz em laboratório, mas ele vem incompleto. Não é, o material genético não vem, mas vem toda a estrutura do envelope viral com as proteínas de superfície. Essa estratégia já foi empregada no desenvolvimento da vacina contra o vírus papiloma humano, HPV, que é de extremo sucesso e a gente usa especialmente em crianças e adolescentes para prevenir verrugas e câncer relacionado ao HPV. Muito bem, outra estratégia também relativamente antiga é de proteínas virais, como a gente utiliza que é de certa forma a vacina contra a hepatite B que a gente tem. Mas tem duas outras estratégias que são vetores virais e material genético derivado do vírus que são que foram desenvolvidas na busca incessante nos últimos 30 anos para achar uma vacina contra o HIV. Então nós utilizamos, por exemplo, o adenovírus 5, é um dos principais exemplos, e colocamos aqui o material genético, por exemplo, da spike nesse vetor. E ele serve de um cavalo de Troia, infectando a célula. Ali ele faz um ciclo replicativo, apresenta a proteína spike e assim vamos adiante com a resposta imune contra a proteína. E o material genético pode ser RNA viral mensageiro ou DNA viral, que já foram utilizados em outras estratégias de vacinas experimentais, principalmente contra HIV, mas também contra outros agentes, que ganhou muita força durante essa pandemia, e eu vou falar um pouco mais sobre isso. Então nós temos várias vacinas candidatas, são vários produtos que já entraram em avaliação clínica. Então nós temos proteínas virais em testes, vetores virais, tanto replicantes como não replicantes, DNA, tem 12 produtos, RNA, 20 produtos. O vírus atenuado não foi colocado totalmente de lado, já tem 3 que estão sendo desenvolvidos, mas o vírus inativado é o que foi mais fácil e um dos que ganhou velocidade no processo de desenvolvimento. Esse aqui é a escala de desenvolvimento de vacinas. Vocês vejam que nós estamos chegando próximos de 200 vacinas candidatas. Eu, sinceramente, nunca vi isso acontecer. Na história, nós não temos nenhum exemplo como esse, de tantos produtos que estão sendo desenvolvidos, inclusive com 2 vacinas aqui brasileiras, a vacina do Jorge Calil aqui no INCOR e dos colegas do ICB que estão desenvolvendo uma vacina de instilação nasal. 2 desses produtos são brasileiros, a gente gostaria que fossem muito mais, mas ainda esses 2 na fase pré-clínica de desenvolvimento. Na fase clínica, nós já temos 33 produtos. Fase 1, 2, 3 e 3 vacinas já foram aprovadas, 2 na China e 1 na Rússia, com acesso limitado. E, quer dizer, ela não é de uso pleno na população, mas já há grupos que estão sendo vacinados, mesmo antes dos estudos de resultados de fase 3, já estejam disponíveis. Mas até agora nenhuma vacina aprovada para uso. E essa aprovada passa por uma barreira proposta pela OMS, que é pelo menos 50% de eficácia. Então a gente precisa uma vacina ocupar esse lugar, espero que sejam várias outras, para a gente ter opções de utilização, número 1, e para a gente ter capacidade de produção.
que uma vacina só não vai ser capaz de prover o número de doses necessárias para vacinar a população. Então eu vou falar primeiro das vacinas na fase 3, que já estão em fase 3. Nós temos vários produtos aqui de 8 empresas. A primeira delas é a Universidade de Oxford, que transferiu a tecnologia para a AstraZeneca. Coloquei aqui um desenho, olha, é um adenovírus de chimpanzé, é um vetor. Aqui a CanSino, que em parceria com a Beijing Institute of Technology, é um adenovírus 5, vou falar sobre ela. A Gemaleya, que é a do Instituto Russo, é uma combinação de adenovírus 26 com adenovírus 5. A Sinovac, a Wuhan Institute of Biology, junto com a Sinopharm, e a Beijing Institute of Biology, também junto com a Sinopharm, tem 3 produtos de vírus inativado. Um deles, que é a Sinovac, já tem a transferência de tecnologia estabelecida com o Instituto Butantan, e 2 vacinas de RNA, a Moderna, junto com o National Institute of Allergy and Infectious Diseases, e a BioNTech, junto com a Fosun Pharmaceuticals, que é uma empresa chinesa, e a Pfizer, ambas com essa estratégia. Então eu vou procurar, mais para frente na aula, dissecar um pouco dessas vacinas aqui, que a gente tem disponíveis informações publicadas, mas antes disso eu vou falar das 3 que já têm acesso limitado. Então a gente tem a CanSino, que foi autorizado pelo governo chinês de produzir e vacinar uma parte da população. Se não me engano, eles estão vacinando o exército chinês com ela. A Gemaleya, eu esqueci, aqui tem um erro de digitação, da empresa russa, do governo, associado ao governo russo, que está produzindo uma estratégia combinada de adenovírus 5 e adenovírus 26, também começou a ser dado em algumas populações no país, e a Sinovac, que também foi, semana passada, aprovada para uso em populações especiais pelo governo chinês. A primeira delas, e eu vou falar das que estão em desenvolvimento, já indo para a fase 3, mas apresentando fase 2. Então essa aqui é a Shadox, vacina da AstraZeneca, é um vírus derivado de chimpanzé, é um adenovírus que não causa infecção em humanos, e eles colocaram a proteína spike. E fizeram um estudo fase 2, que foi publicado, foi um dos primeiros estudos publicados, o primeiro autor é um brasileiro, é o Pedro Fulegatti, que está em Oxford, e eles incluíram pessoas com até 44, de pessoas mais jovens, o limite superior de idade era 55 anos, para ver os desfechos de segurança e casos de Covid-19, além de imunogenicidade desse grupo. Vocês vejam que eles colocaram 543 pessoas tomando a Shadox, dose única, e 534 tomando a vacina tetravalente de meningococo, também dose única. As pessoas todas foram seguidas, e a primeira coisa que eles observaram é que a reatogenicidade da Shadox foi relativamente significativa. Embora a intensidade da dor tenha sido mais leve, vocês observem que 60% das pessoas tiveram dor no local. E desconforto local chegou a 70%. Então é uma vacina que tem uma reatogenicidade já reconhecida, e veja, os vetores virais também têm esse tipo de comportamento. E mesmo que comparada com a meningo C, a meningo tetravalente, perdão, a imunogenicidade da vacina Shadox foi um pouco maior, alguns poucos casos de reação que foi gradada como intensa pelos participantes do projeto. E em termos de reação sistêmica também foi significativa. Então tem calafrios em cerca de 50%, cansaço em torno de 60%, dor de cabeça em torno de 60 e poucos por cento, moleza, fadiga em torno de quase 60%, dor muscular em quase todos 60%. Então é reconhecidamente isso na primeira dose da injeção. Agora, a resposta imune foi boa. Então, 62% recebendo a primeira dose da vacina tiveram uma boa resposta. Em algumas dessas pessoas foram submetidas a uma segunda dose da vacina, que eles chamam de boost. E aqui a gente veja que o número é relativamente pequeno dessas pessoas, mas a resposta foi em níveis mais altos, em média, e a
o desempenho da vacina foi melhor em termos de imunogenicidade. Então, com isso, houve um entusiasmo muito grande pela vacina de induzir um título de anticorpos neutralizantes bons, e não é só isso. A presença de anticorpos de ligação se correlacionou muito com a presença de anticorpos neutralizantes, o que trouxe entusiasmo para o grupo, e isso motivou a AstraZeneca, com a parceria com a Oxford, de seguir para o estudo fase 3, que está sendo realizado em vários países, inclusive aqui no Brasil, com a inclusão de mais de 5 mil voluntários já foram incluídos no braço brasileiro desses estudos. A segunda vacina é a CanSino, que é esse adenovírus 5, esse é o resultado do estudo fase 1-2 publicado. Vocês vejam que eles deram 2 doses do adenovírus 5, na dose 5 × 10 a 10ª, ou 1 × 10 a 11, ou seja, aqui é o dobro da dose, e o grupo placebo acompanharam esses 603 pacientes para avaliar a imunogenicidade, produção, segurança e tolerabilidade nesses indivíduos depois da imunização. Então, vocês vejam que aqui tem as 2 doses, a dose mais baixa, a dose mais alta, e outra vez, nós temos aqui 70 e poucos por cento desses participantes com reação de qualquer nível, e até 9% na dose mais alta com reação considerada nível 3. Isso confirma, outra vez, que esses vetores virais estão associados com maior reatogeneidade. Mas a indução de anticorpos de ligação foi também muito boa. Então, vocês observem que aqui depois 28 dias depois da imunização, uma boa resposta imune induzida por essa vacina, mas especialmente aqui os anticorpos neutralizantes, que eu quero chamar a atenção de todo mundo. Então, a CanSino também foi para o estudo fase 3, que está em andamento em diferentes países, mesmo está no Brasil. Esse adenovírus 5 também trouxe uma informação importante, e eu estou colocando isso aqui de propósito para a gente discutir no final. O adenovírus 5 utilizado induziu uma resposta que foi caindo em participantes acima de 55 anos de idade. Então o título cai, é dependente de idade, e isso tem implicação na hora que a gente for discutir políticas públicas de implementação da vacina. Esta aqui é a vacina da Rússia, então é um estudo fase 2. Isso aqui foi publicado hoje, então vocês me perdoem de os slides não estarem tão bons, mas é porque não deu tempo de acabar de montar tudo. Mas é um estudo fase 1-2, randomizado, controlado com placebo. Tem o grupo placebo, grupo de adenovírus 5 recombinante, adeno 26 recombinante, e a dose dupla, quer dizer, dando um e o outro para induzir uma resposta imune. Outra vez, vetores virais, maior reatogeneidade. Dor local em quase 60%, febre em 50%, cefaleia em 42%, astenia em 28%, mialgia e artralgia em 24%. Agora, a produção de anticorpos de ligação foi boa. Vocês observem aqui que a utilização da vacina combinada deu 100% dos participantes tiveram resposta imune, e eles compararam com pessoas que doaram plasma convalescente para ver que os títulos de anticorpos induzidos foi ainda maior do que os observados em pessoas que se recuperaram da doença. E esses anticorpos de ligação ao sítio de ligação, que é o RBD que eu já falei, Receptor Binding Domain. Mas a neutralização também foi boa e comparável a pessoas que se recuperaram da Covid-19. E aqui, outra vez, essa resposta de esses títulos de anticorpos neutralizantes foi muito bom, observado durante esse estudo publicado agora, mas com esse entusiasmo todo, vocês viram isso algumas semanas atrás, o Putin declarou que a vacina tinha sido descoberta pela Rússia e eles já estavam com planos de vacinação para populações especiais naquele país, mas o estudo fase 3 continua em andamento. Esta é a vacina da Moderna, que foi desenvolvida em parceria com o Vaccine Research Center do National Institutes of Health, um estudo fase 1 publicado no New England há pouco tempo, que incluiu pessoas de 18 a 55 anos de idade, e aqui as características dos participantes, mas só para mostrar que eles receberam 3 doses dessa vacina de RNA mensageiro, em 25 microgramas, 100 e 250. E vejam que o truque da vacina
ela ser envolvida em nanopartículas lipídicas. É isso que a propriedade intelectual que a Moderna trouxe para essa vacina. Nós ainda não temos vacina de RNA mensageiro aprovada para uso, e isso aqui é uma das coisas que as pessoas às vezes fazem a crítica, dizendo que, olha, mas a gente ainda não sabe se isso vai funcionar com essa tecnologia, e de fato a gente precisa desses resultados para ter essa ideia um pouco melhor. Então aqui a reatogenicidade também foi significativa. Vocês vejam que qualquer sintoma sistêmico foi presente nas 3 doses da vacina. A dor de cabeça foi, por exemplo, maior com a dose mais elevada. E quando você vem com a segunda dose, a intensidade aumenta bastante. E aqui outros sintomas aqui dispostos, vocês estão vendo que dor local aconteceu em praticamente 100% das pessoas que receberam a segunda dose da vacina, e isso é uma coisa que, de certa forma, a gente vai ter que encontrar alguma solução. Ou dar a vacina junto com analgésicos e tenta amenizar esses efeitos colaterais da injeção. Mas a resposta de anticorpos de ligação foi muito boa. Vocês vejam aqui os títulos de anticorpos depois da imunização. E as 3 doses foram equivalentes. Então eles estão indo com essa dose mais baixa agora. E os anticorpos contra o Receptor Binding Domain, que é aquela proteína, não diferiu nas 3 doses da vacina, que foi bastante encorajador. Porque isso mostra que você pode ir com uma dose mais baixa para imunizar as pessoas. A capacidade de neutralizar pseudovírus também foi semelhante, e a capacidade de neutralização e redução em placa foi também semelhante, comparando a dose de 25 e 100 microgramas. Então, essa vacina já está em estudo fase 3, são 50 mil voluntários só nos Estados Unidos, em 150 centros de pesquisa. O estudo está andando a 1.000 por hora, e o Donald Trump anunciou anteontem, através do CDC, que a vacina estaria disponível em novembro. Bom, a gente precisa aguardar esses resultados para verificar se a imunogenicidade se traduz em proteção. Aqui uma outra vacina de mRNA, tecnologia semelhante, também é uma nanopartícula lipídica. Dessa vez é a BioNTech que desenvolveu. Quem comprou acesso a essa vacina e está partindo para escalonamento de grande produção é a Pfizer. E quem está produzindo isso é uma empresa chinesa, é a Fosun Pharma. Como também a AstraZeneca encomendou para uma empresa chinesa a produção da vacina em grande escala lá nos Estados Unidos, para servir o mercado americano e inglês. Nós temos aqui o fase 1 e 2, que é um estudo randomizado e dose escalonada, foi publicado agora. Incluíram pessoas de 18 a 30 a 55 anos de idade, ainda não tem os dados em pessoas de mais idade. Com 2 doses com 21 dias de intervalo, em 3 dosagens diferentes, 10, 30 e 100 microgramas. Então vocês vão observar aqui outra vez que, olha para você ver, reatogenicidade também foi elevada, ao redor de 100% das pessoas que receberam a dose mais alta, mas com algum grau de grande intensidade, de intensidade alta. Não é o que a gente chama grau 4, que é considerada grave, mas foi bastante significativa. Dor local foi presente e inchaço local foi presente, mas a reação local de dor foi a principal. E a reação sistêmica também foi bastante significativa, principalmente febre, cansaço, cefaleia, calafrios e dor muscular. Então vocês estão vendo aqui que isso aconteceu dependente à dose, quanto maior a dose, maior a intensidade. Mas o que é mais importante, além disso, é que a vacina, nas diferentes doses, produziu uma boa resposta imune. E aqui, nesse caso, 10, 30 e 100 microgramas, a de 30 microgramas foi que teve desempenho equivalente a de 100 microgramas, muito bom. Outra vez, os que eles conseguiram com a vacina foi equivalente ao que eles viram em convalescentes de Covid-19. E agora eu vou terminar essa sequência de vacinas falando da vacina do Instituto Butantan, junto com a Sinovac. Esse é o estudo publicado na Science, que eles mostraram, a partir de uma cepa que era relativamente boa representação
dos isolados de diferentes países. Eles conseguiram um processo de inativação em laboratório, e essa aqui são as partículas virais mortas produzidas pelo sistema. Vejam que aqui a vacina produz todas as proteínas virais, através desse blot aqui, não é? Então isso aqui é no modelo animal, a produção de anticorpos contra a RDB foi muito boa, e a infecção experimental não resultou em aumento de quantidade de vírus significativa comparado com a infecção nos animais infectados, aliás, não imunizados. Então, nesse modelo experimental, ela ganhou um bom desempenho, e aí foi lançada para fazer o estudo fase 1 e 2. Esse é o estudo fase 1 e 2, foi publicado na Medical Archives há aproximadamente um mês. Os eventos adversos foram bons, quer dizer, menos do que as vacinas de vetores. Vocês vejam que qualquer evento adverso aconteceu em cerca de 1/3 dos participantes. A maioria foi em grau 1, estão vendo aqui. O principal foi dor local, com 25%, um pouco de cansaço em 10%, 5%, e febre foi muito rara. Então, baseado nesses resultados, eles foram para o fase 2, fase 1 e fase 2 ao mesmo tempo. Esses dados é a compilação de segurança dos dois estudos, mas observe o seguinte, que a imunogenicidade no fase 1 ficou um pouco aquém. E aí eles perceberam que a formulação e expressão do vírus no sistema de cultura deveria ser melhorada. Eles melhoraram para a fase 2 e obtiveram aqui resultados de imunogenicidade com anticorpos neutralizantes muito melhor. Então foi 98% na dose de 6 microgramas e 92% na dose de 600 unidades foi 92% e 1.200 unidades foi 98%. Não teve diferença estatisticamente significante. Se escolheu essa dose de 600 unidades em meio ml por injeção para ir para o estudo fase 3. O estudo com fase 2 também analisou anticorpos de neutralização, como vocês estão vendo aqui. E a neutralização foi presente, foi boa, aos 14 dias, 28 dias, em dois tipos de vacinação, 0,28 e 0,14. Então, o esquema de 0,14 foi o escolhido para ir adiante para o estudo fase 3. Embora os títulos estejam mais altos no 0,28, a gente precisa de uma imunização rápida. Então, por causa de uma questão estratégica de enfrentamento da pandemia, o estudo fase 3 foi desenhado com um intervalo de 2 semanas entre a primeira e a segunda dose. O estudo fase 3 foi desencadeado aqui há cerca de um pouco mais de um mês. É um fase 3 duplo cego randomizado em profissionais de saúde para que têm contato com pacientes com o novo coronavírus, que vai avaliar a segurança e a eficácia do produto. O desfecho, então, os 12 primeiros centros estão aqui, está aqui o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP participando, que é o centro principal que enviou a documentação para a CONEP e para a Anvisa, e o estudo está em andamento, já são aproximadamente, quase indo para os 3 mil voluntários incluídos até agora. É um vírus inativado da cepa CZ02, na dose 600 unidades em meio ml por injeção. São quase 9 mil participantes com idade acima de 18 anos. Então tem 2 etapas desse projeto. A primeira é a inclusão de pessoas até 60 anos de idade e depois amplia para pessoas de qualquer idade em cerca de 1/3 dos participantes. São 2 doses da vacina com 2 semanas de intervalo e o desfecho primário, como todos os outros estudos, fase 3, de Covid, de vacinas que estão sendo desenvolvidas, é o diagnóstico de Covid-19, além da segurança da vacina. A gente também está verificando a presença de vírus de secreção respiratória, a presença de soroconversão após a imunização e também o desenvolvimento de imunidade celular. Bom, tudo isso acontecendo, é uma corrida danada, mas o clima, infelizmente, não está muito bom. Está tudo muito politizado, os governos, vocês estão vendo exemplos de tudo quanto é lugar, no Brasil e de fora, estão trazendo essa questão para uma questão política muito mais intensa. Tem acusações, por exemplo, contra o governo chinês e o governo russo de roubo de dados de pesquisa desses projetos.
Isso aqui foi especulado, a China e a Rússia negaram que isso tenha acontecido, mas há uma corrida enorme, e isso aqui, eu vou tentar fazer um comentário depois, de certa forma tem prejudicado o desenvolvimento dessas tecnologias. O estudo aqui em São Paulo foi lançado há um pouco mais de um mês, todos viram a presença do governador, esse é o dia que ele estava lá na USP lançando o estudo na coletiva de imprensa, e aí começaram a aparecer as coisas. Aqui um post dizendo que tem na ponta da agulha um nanochip que a China vai monitorar os brasileiros e o Bill Gates também. Então, e a gente vai ser monitorado com 5G, e aí eles vão saber a sua localização e sua imunidade para questões estratégicas para a China. O Roberto Jefferson acusou que a vacina tinha sido comprada em setembro, questionando até que o vírus tinha sido produzido pelo governo chinês. O Abraham Weintraub dizendo que a vacinação, essa aqui é a foto lá do nosso centro de pesquisa, que teria sido forjada porque o enfermeiro colocou a mão aqui na frente da injeção, e aí eles dizendo que isso tinha que vacinar o governador primeiro. Essa aqui é um post de alguém fez na internet, eles usaram uma série de fotos para dizer que uma voluntária estava com muita dor e não estava conseguindo levantar o braço. No entanto, essa voluntária, que é do estudo da vacina da Shadox, da AstraZeneca, de Oxford, e tinha dado uma entrevista com essa foto, dizendo que ela estava super orgulhosa de participar do projeto, ela é uma moça lá do Rio de Janeiro, e convidando outras pessoas a serem voluntárias no Rio, do projeto da Oxford. Então eu acho que essa contaminação aconteceu em todos os lados. E a gente dizendo que estávamos usando células de bebês abortados para a produção da vacina chinesa aqui no Brasil, e isso estava sendo escondido pelo governo. Então, nesse clima que a gente tem feito o estudo. Além disso, uma série de incursões, eu não coloquei essas notícias aqui, de pessoas falando que não tem que a gente não vai respeitar os processos científicos para aprovação da vacina e que tudo vai ser feito às pressas, e é claro que não é nada disso, entendeu? Pelo menos todos os pesquisadores envolvidos, com todo mundo que a gente tem conversado, e a intenção é primariamente respeitar aqueles dois princípios, que é a segurança, que é o rigor científico. É a única forma da gente demonstrar que tem uma vacina eficaz que deva ser utilizada. Fora isso, é tudo muito especulação. Tem governador, presidente, prefeito, todo mundo dando data para a vacina ser administrada. E eu acho que isso tem que ser, de certa forma, visto com a devida reserva, porque a gente tem que esperar esses projetos serem concluídos. Eu vou terminar minha aula com alguns comentários que vai um pouco além da vacina. Entendeu? Porque do teste clínico. Quer dizer, o que nós vamos fazer se um dia quando sair a primeira vacina? Então, quais são as questões que nós temos que colocar para discutir? Então, a primeira delas é qual que será a proteção. A primeira coisa é a seguinte: nós não temos nenhuma vacina até hoje que é 100% eficaz. Então, a gente vai ter que aguardar qual vai ser o número das vacinas do novo coronavírus. E por que isso é importante? Porque quando a gente olha todas as vacinas que temos, as melhores, como eu falei, são vírus atenuados ou algumas estratégias mais recentes, com adjuvantes mais potentes, etc. De uma forma geral, as estratégias novas que a gente vem usando podem ficar aquém desses valores altos conseguidos com as outras vacinas mais eficazes. Então vamos dizer que a gente tem uma vacina que dê 80% de proteção, ou 70% de proteção. O que isso vai representar? A gente vai conseguir trazer o que a gente chama do normal que existia antes da pandemia? As pessoas vão ficar seguras andando por aí com 20% de susceptibilidade ou 30% de susceptibilidade? Então, essa é uma questão muito importante que a gente tem que sempre ponderar na hora que pensar numa vacina depois que ela for liberada. Segunda coisa, nós teremos um impacto da idade das pessoas. Muito provavelmente sim. Todas as vacinas que a gente conhece, sabemos que tem uma perda de eficácia com o ganhar da idade.
Vai ser a mesma coisa aqui para as vacinas de coronavírus? Provavelmente sim. Vocês viram os dados da CanSino, que já tem um indício de que isso vai acontecer. Então, se você volta naquela vacina que é 80% eficaz, na hora que subir a faixa etária, chegar em pessoas com 60, 70 e 80 anos de idade, essa eficácia vai ficar abaixo de 80%. Por que isso é importante? Porque nós estamos diante de uma doença que o alvo principal do vírus para desenvolvimento de doença grave é justamente essa faixa etária de pessoas de mais idade. Então isso vai ter que ser colocado na balança. Porque é possível que mesmo a gente tendo uma vacina de 80% eficaz, é possível que na faixa etária mais suscetível à doença grave, essa eficácia vai ficar em 60%, 50%, 40%. Então a gente não sabe isso ainda, e isso tem que ser pesado na balança depois da vacina estar disponível. Vamos dizer que a vacina esteja disponível hoje. Quem é que deve ser vacinado? A gente imagina que tem dois grupos principais, que são os profissionais de saúde que estão na linha de frente, e grupo de pessoas vulneráveis, que são pessoas de mais idade e pessoas com outras doenças que são predisponentes à doença grave. Vamos ter vacina para todo mundo? Provavelmente nessa primeira leva, sim. Mas nós temos que criar quais são as políticas de acesso desses grupos a essas vacinas. Quais seriam os grupos depois? Teríamos que vacinar as pessoas mais jovens? Teríamos que ir atrás justamente daqueles que são os super disseminadores, que a gente chama, para impedir a circulação do vírus? Provavelmente sim. Agora, qual que é a melhor estratégia? Esse conhecimento a gente ainda não tem consolidado. E a última pergunta, que é muito importante, cabe vacinar as crianças ou não? Não temos essa resposta ainda. E tem vários argumentos para um lado e para o outro que a gente tem que levar em consideração para achar a melhor forma de responder essa pergunta. Agora eu queria encerrar com um último comentário. As vacinas vão ser esterilizantes ou não? O que significa isso? Elas vão impedir o vírus sequer infectar as células do sistema respiratório? A gente não sabe. E há alguns indícios que talvez essa resposta seja não. Por que isso? Porque a ocorrência desses casos que estão começando a aparecer de reinfecção podem sugerir de que uma imunidade criada contra o vírus seja sistemicamente eficaz, ou seja, ela previne o desenvolvimento da Covid-19, mas talvez não previna algumas dessas pessoas de ter o vírus passando pelo seu sistema respiratório. Essas pessoas vão ser capazes de transmitir o vírus ou não? Isso vai ter impacto na cadeia de transmissão do vírus ou não? Então isso a gente não tem essa resposta, e somente colocando a vacina em uso que nós vamos ter capacidade e números para responder essas questões com mais propriedade. Eu vou encerrar aqui para deixar um pouco de tempo para perguntas, se for permitido, agradecendo a nossa equipe de pesquisadores que estão trabalhando no projeto de desenvolvimento da vacina lá no Centro de Pesquisa Clínica do Instituto Central, especialmente duas pessoas, a Lilian Ferrari, que é a coordenadora do estudo, está trabalhando de manhã, de tarde, de noite, feriado, de madrugada, junto com a Ângela Freitas, que é médica, coordenadora do nosso projeto de pesquisa, que representa a equipe de médicos que está acompanhando os voluntários que nós estamos recebendo, os várias pessoas no laboratório e no nosso centro de pesquisa que estão trabalhando no projeto, e o Instituto Butantan, especialmente o Ricardo Palácios, que é quem também está trabalhando de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, fim de semana, para poder colocar tudo funcionando junto com a sua equipe, esse projeto gigantesco que começou em 12 centros aqui no Brasil, de um dia para o outro, com uma logística alucinante para a gente conseguir coletar dados que são rigorosos, cuidadosos e que vão passar por avaliação crítica da melhor qualidade possível para demonstrar se essa vacina vai ser útil ou não. E com isso eu vou encerrar aqui e passar de volta para o professor Roger e professor Chamas para dar andamento no término da reunião. Obrigado, professor Esper, em nome da SESEX. Agradeço a sua brilhante apresentação. Tenho certeza que muitas das nossas dúvidas aí foram esclarecidas sobre a situação atual da vacina para a Covid. E já esclareço que essa apresentação vai estar disponível lá no nosso site e para quem quiser rever ou passar para os outros. E agora passo assim a palavra final para o professor Chamas, nosso vice-diretor da faculdade. Espero que você tenha
um preparo físico ainda bom aí, Esper, que realmente você falou. Fiquei impressionado. Você tem um feriado aí para se recuperar, para mais entrevistas aí, para nós. Obrigado, Esper. Professor Chames? Bom, muito obrigado, Esper, pela a apresentação extremamente clara e que nos deixa reafirmados os valores acadêmicos que a gente tanto defende. Né? No chat você vai ver alguns comentários, algumas perguntas, a gente vai tentar abordar isso em um outro momento, por conta do adiantado da hora, mas eu queria deixar aqui de novo as nossas palavras de agradecimento por você estar representando na realidade aquilo que a gente mais acredita, que é a condução firme, segura e pautada na ciência que a gente defende, no enfrentamento das doenças, por exemplo, Covid-19. Muito obrigado, Esper. Boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde, obrigado. Obrigado, Esper. Obrigado, prazer.